Neste vídeo vamos ver como aplicar estilos CSS a outros elementos que não o body. Nós só vimos até agora o body, mas nós podemos aplicar a outras tags HTML, como por exemplo table, ou images, ou divs, mas também podemos querer aplicar apenas a um elemento. Vamos então ver quais as diferenças e como distingui-las quando se estrutura a página CSS. Para isso, vamos fazer a primeira folha HTML e a respectiva folha CSS, mas desta vez vamos criar um site, vamos criar um projeto. Portanto, vamos criar mesmo uma pasta onde vamos colocar o nosso ficheiro HTML e o nosso ficheiro CSS ficará também dentro dessa pasta. E a partir de agora vamos começar a trabalhar numa pasta própria para não termos aqui esta confusão de ficheiros. Ainda não tem muitos, mas de qualquer das formas vamos simplificar isto, vamos criar aqui uma nova pasta e vamos então trabalhar agora para já só nesta pasta. Depois, se acharmos necessário, criamos outra pasta com outro site. Então podemos mesmo aqui na nossa pasta, eu estou dentro da pasta curso HTML e CSS que está no meu ambiente de trabalho. Eu vou clicar nova pasta e vou chamar-lhe CSS Site 1. Pronto, se quiseres, podes, por exemplo, isto usa-se bastante em programação, que é colocar aqui este S maiúsculo para distinguir melhor. Eu estou aqui, não estou a deixar espaços, não vou deixar caracteres especiais. É importante que nós nos habituemos a estas regras, a estas normas. Aqui não iria fazer diferença porque estamos a trabalhar localmente, mas teríamos alguns problemas se estivéssemos a trabalhar com um servidor, ou seja, se tivéssemos lançado isto no servidor, podíamos ter algumas questões depois que não ficariam bem resolvidas. Portanto, habituamos já a não deixar as caracteres especiais. E então, dentro desta pasta, vamos criar outra pasta com o nome CSS. É aqui que vão ficar os CSS, para já vai ser só um, mas vamos então deixar já criado para que se possamos orientar melhor. Ainda aqui dentro, podemos já criar também uma pasta imagens, para já não a vamos usar, só quando dermos o fundo, mas de qualquer das formas fica já criada. E podemos também criar uma pasta chamada HTML. Portanto, será aqui que nós iremos inserir as nossas páginas HTML, à exceção da página index, que tem que ficar no mesmo nível que estas. Então, vamos criar o nosso ficheiro index e vamos colocá-lo aqui. Vamos ao nosso bloco de notas. Eu tenho aqui já um novo documento criado sem nada. Vou já convertê-lo para ANSI, linguagem HTML. Eu tenho aqui em memória, eu copiei de um destes ficheiros e apaguei o que não precisava. As tags fundamentais ou as tags de estrutura dos documentos HTML, que são comuns, como nós já vimos. Tu podes fazer o mesmo, podes vir aqui, copiar tudo e apagar o que está entre a tag title e no body, ou podes digitar manualmente para treinares, porque faz bem treinar e assim ganhas esta prática de digitares o código manualmente, mas fazes como achares melhor. Também já fizemos alguns ficheiros onde isto foi digitado manualmente, portanto a escolha é tua. Então aqui neste ficheiro vamos pôr aqui, vamos chamar, no título vamos chamar página principal. E vamos já guardá-lo. Portanto, vamos aqui clicar na nossa disquetezinha para guardar. E aqui em curso de HTML e CSS, está no meu ambiente de trabalho, se não conseguires vais procurar então a tua pasta. Deixamos então em CSS Site 1 e deixamos aqui à solta porque ele vai chamar index. Portanto, o nosso ficheiro index vai ficar aqui. Não precisamos definir a extensão porque ele já assumiu que é HTML porque nós tínhamos vindo a linguagem e definimos. Portanto, o ficheiro index vai ficar aqui. Todos os outros ficheiros que nós eventualmente vamos criar vão ficar depois então aqui dentro, ficando só o index aqui fora. Guardar. Eu tenho aqui um texto para colocarmos no body para começarmos a ter alguns conteúdos para tratar. Eu tenho aqui no Chrome, eu pesquisei por CSS, como estamos a falar delas, mas pode ser o título ou texto qualquer, a escolha é tua, não há qualquer questão em relação a isto, não faz mal se o texto for outro, é apenas para que possamos ter alguma coisa para formatar. Portanto, eu seleciono tudo, copio, ficheiro de HTML
e vou colar. Portanto, vou deixar aqui um espaço para depois ver bem a tag body e vamos então guardar e criar o nosso ficheiro CSS. Então vamos a ficheiro, novo, vamos já definir aqui a codificação e a linguagem para CSS e vamos já guardá-lo ainda antes de criar qualquer estilo. Portanto, vamos a ficheiro, guardar como, e aqui confere se estás dentro do teu site, aquele site que criámos agora, o novo projeto, e vamos guardá-lo aqui dentro da pasta CSS, e podemos chamá-lo estilos. Podes dar o nome que quiseres, obviamente podes pôr outro nome qualquer, desde que depois saibas qual é para relacionar os ficheiros HTML, que é o que vamos fazer já de seguida. Portanto, vamos guardar. Confere se tens aqui ficheiro CSS, se não tiveres, podes desenrolar e escolher. Podemos, nesta folha de estilos criada agora, criar já uma tag aplicada ao body, tal como fizemos na aula anterior, para que quando fizermos a relação entre o ficheiro index e o ficheiro estilos, nós percebamos se realmente ficou bem feito ou não, porque se não tivermos nada nunca vamos conseguir saber. Então podemos escrever body, abre e fecha chavetas, eu vou dar a indexação para ele avançar, ou melhor o avanço, como quiser chamar. Eu vou dar aqui também um avanço e vou chamar então background color e vou pôr aqui, eu já me enganei, portanto aqui é um R. De qualquer das formas não está a dar, porque falta um N aqui também. Agora sim está certo. E pode ser só para testar, vamos colocar FF, falta então o nosso cardinal também. Portanto não, temos FF0000, ponto e vírgula, e podemos deixar estar assim por enquanto. Vamos guardar. E vamos então relacionar estes dois ficheiros. Portanto, vamos aqui ao nosso ficheiro index.html. Eu vou dar um avanço aqui também e vou chamar aqui link. Isto foi o que fizemos na última aula também, portanto relacionar os dois ficheiros. E aqui href igual, abre aspas, fecha aspas, e aqui colocamos o caminho para o ficheiro. Agora, aqui qual é o que é que temos de escrever? Podemos escrever simplesmente o nome estilos CSS, ou seja, isto, ou precisamos escrever mais alguma coisa? Eu estou a fazer uma pausa para também te ajudar a pensar, para tentarmos resolver esta questão. Portanto, eu vou abrir a pasta para tentarmos perceber isto. A pasta, o ficheiro está aqui, está na raiz da pasta, chama-se isto a raiz do site, e o nosso CSS está aqui dentro. Portanto, nós temos que, se quisermos fazer uma relação entre este ficheiro e o que está cá dentro, temos que nomear esta pasta. Mais uma vez, se quiseres confirmar isto, podes ver o nosso vídeo onde falamos sobre os caminhos entre ficheiros. Esta questão é lá relacionada, é lá mencionada. Portanto, aqui temos que colocar CSS, que é o nome da pasta, e a barra. Portanto, o que eu estou a dizer é assim, para relacionares com este ficheiro, tens que entrar primeiro dentro da pasta CSS e lá vais encontrar o ficheiro chamado estilos.css. Desta vez não me enganei, escrevi bem. E então aqui já temos à partida tudo bem feito. Se não resultar, é possível que não resulte, nós confirmamos e verificamos então o que se passa. Temos então que definir mais outro atributo, que é o type, e podemos pôr igual, abre aspas, fecha aspas, e mais uma vez text barra CSS, e falta-nos só então o rel, o atributo rel igual, abre aspas, fecha aspas, e agora dizemos que é uma folha de estilos, portanto, style sheet. Vamos guardar. Vamos também confirmar se este está guardado. Está, tem disquete cinza, deve estar guardado. Então vamos visualizar este ficheiro pela primeira vez. Vamos à nossa pasta e abrir a página, o ficheiro index.html. Portanto, repara que o meu ficou vermelho.
o fundo, porque eu atribuí então a cor fundo. Podes ter atribuído outra qualquer, não há qualquer questão. Eu acho que este vermelho é um bocadinho forte demais para nós estarmos a continuar essas aulas, portanto nós podemos usar aqui então as nossas tabelas de cores para definir outra cor. Vamos então aqui ao Google e vamos pesquisar por tabela cores HTML. HTML chega, não é preciso estar a dizer que é hexadecimal. Já aparece aqui. Portanto, eu vou aqui abrir uma das que já tinha aberto noutra aula e vamos escolher aqui uma cor mais suave, ou melhor, eu vou escolher, podes escolher outra, como achares melhor, ou podes deixar dar o vermelho se achares que está bem. E eu vou escolher uma que funcione para já bem com o preto, ou melhor, com as letras a preto. Portanto, eu vou escolher aqui mesmo uma destas. E então é tão simples como copiar isto e ir ao nosso Notepad e nos estilos mudar esta cor de fundo para a que nós queremos. Eu deixei de estar 2 cardinais, vou apagar um deles, vou guardar e vou conferir se a alteração é efetuada aqui, e aqui está. Portanto, eu já tenho aqui uma cor mais suave, já não tenho aquele vermelho vivo, e então é sinal que eu tenho mesmo os ficheiros relacionados, as CSS, com o HTML. Voltando ao nosso Notepad, vamos ao fecheiro index e vamos aqui mudar algumas coisas. Vamos criar aqui para já um parágrafo, e este parágrafo vai fechar aqui. Portanto, nós já vimos isto nas aulas de HTML, e vamos abrir aqui também um novo parágrafo. Eu vou deixar mesmo um espaço para visualmente ser melhor, em termos de amostragem no ecrã é exatamente igual. Vou deixar também aqui mais um parágrafo. Eu estou a fazer isto para nós termos parágrafos para poder trabalhar. Portanto, podes fazer os parágrafos que quiseres. Aqui eu vou deixar o mesmo. Eu abri aqui, portanto, aliás, fechei aqui. Portanto, eu vou abrir já outro aqui. Vou deixar também uma linha de intervalo. E vou abrir aqui um parágrafo e abrir aqui e fechar aqui o mesmo parágrafo. Portanto, vou confirmar se está certo. Está certo. E agora vou deixar também mais uma linha de intervalo e vou aqui abrir e fechar um parágrafo e, por fim, abrir aqui e fechar o parágrafo. Se estás a usar o texto, podes também colocar os parágrafos que quiseres, desde que sejam 2, 3 pelo menos, para nós podermos testar aqui a forma de formatar estes parágrafos de forma diferente. Eu vou ainda aqui escrever aqui um código, um texto aqui em cima. Portanto, eu vou aqui apenas pôr o que são CSS. E para já vou deixar apenas com um BR. Isto, ou melhor, o que eu quero fazer aqui neste é não deixar um parágrafo neste, para vermos aqui uma pequena diferença. Portanto, eu aqui vou pôr um BR, vou gravar e vou ao meu browser ver como é que isto tudo está a comportar. Portanto, o que são CSS tem um BR e tenho então aqui os meus 4 parágrafos. E agora nós podemos definir que, vamos imaginar que, eu vou voltar ao browser, que eu quero isto a preto e este texto de outra cor. Vamos mais uma vez também aqui às tabelas de cores, podemos definir uma cor, mas para já, ou melhor, podemos já ver aqui a cor que quisermos. Eu vou escolher aqui uma cor, vou escolher este castanho aqui. Portanto, eu vou copiar já esta cor. Portanto, o que eu vou querer é que este fique preto e os parágrafos todos fiquem à cor que eu escolhi agora. Obviamente, podes escolher a cor que quiseres. Se quiseres ver uma diferença grande, podes escolher outra cor. Eu até tenho receio que a cor que eu escolhi não vá surtir grande efeito, mas se não surtir, eu escolho outra cor. Portanto, eu vou voltar ao meu Notepad e vamos então aos estilos. Ora, então, se nós clicarmos aqui e escolhermos que a cor da letra é aquela que eu selecionei, ou outra qualquer, isto será aplicado a todo o body. Portanto, todos os parágrafos, todo o texto ficará com aquela cor de letra. E não é isso que eu quero. O que eu quero é aplicar apenas a todos os parágrafos. Então, para isso, nós em vez de escrevermos body, escrevemos P. Eu carreguei no backspace para andar para trás. Portanto, escrevemos P e o processo é exatamente o mesmo. Eu vou aqui abrir e fechar. Enganei-me. Portanto, eu vou aqui abrir e fechar as chavetas e vou
fazer isto, portanto vou deixar aqui umas linhas de intervalo. Vou dar um avanço aqui, embora ele não fique igual àquele, mas tudo bem. Posso então, para ficar mais certo, vou deixar assim. Não é importante, isto é apenas visualmente. E então eu vou escrever aqui, color, 2 pontos, e vou colar aquela cor que eu tinha em memória e vou guardar. Portanto, podes usar a cor que quiseres, podes ter escolhido outra, podes adicionar aqui o vermelho, como achares melhor. Vou guardar. Repara que eu não preciso guardar o fecheiro index porque eu nem sequer mexi nele, eu estou apenas a mexer nos CSS. Portanto, eu vou aqui e vou aqui atualizar. Ele notou-se aqui a diferença de cor, portanto, o que eu fiz foi, todos os parágrafos ficam com a cor que eu destinei, neste caso foi só a cor, podia ter sido outros atributos, podia ter sido o fundo, podia ter sido os alinhamentos, como nós já vimos, mas neste caso eu decidi só a cor, é apenas para mostrar aqui como é que nós podemos distinguir diferentes formatações para diferentes elementos sem aplicarmos a tudo por igual. Mas agora nós colocaríamos a seguinte questão, mas o que eu quero é este primeiro parágrafo que fique de outra cor. E então, da forma que nós usamos, aplicamos a mesma cor a tudo o que era parágrafos. E eu não quero mudar isto de parágrafo, eu quero que isto seja um parágrafo e estes também sejam parágrafos, mas este parágrafo em específico, ou outro qualquer, fica de outra cor. Então é aqui que nós vemos como atribuir as chamadas classes. As classes são definições que nós damos ao parágrafo, portanto nós dizemos, tu tens a classe tal, tens o estilo, digamos assim, tal, e este estilo é este. E depois só aqueles parágrafos que têm aquele estilo é que ficam com essa formatação. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho confuso, mas vamos então fazer aqui uns testes para ver então como isto funciona. Vamos ao nosso Notepad e aqui nós já vimos que aplicamos aqui o P. Nós, se não escrevermos nada antes, podemos escrever todas as tags que existem em HTML. Por exemplo, table com L antes. Portanto, table seria todas as tabelas. Link seria todos os links da página. Portanto, ficariam todos os links com a informação que eu inserisse a seguir e por aí fora. Portanto, eu não preciso de colocar nada antes, ou melhor, nada antes, eu refiro-me aqui, antes de começar a escrever. No entanto, eu já me enganei aqui, vou voltar atrás. Vou apagar. Nós podemos, em vez de escrever as tags existentes na HTML, que, como já vimos, a formatação fica aplicada a todas as tags que tiverem o P, ou outra qualquer, nós podemos escrever um nome à nossa escolha e definir que só aqueles elementos que têm aquele nome é que ficam aplicados. Então escrevemos ponto e aqui colocamos texto, por exemplo. Então repara que ficou vermelho porque tem o ponto antes. E agora, se eu for ao browser, vamos ver o que é que vai acontecer. Supostamente eu não gravei, portanto tenho que gravar para agora quando eu clicar volta tudo a ficar preto. Vamos confirmar, exatamente, ficou tudo preto. Porquê? Porque eu defini aqui um novo estilo, isto sim é um novo estilo, este é um estilo aplicado à tag body, este é um estilo para ser aplicado onde eu quiser. Portanto, como eu apenas criei o estilo e não relacionei onde é que ele é para aplicar, voltou tudo ao preto porque é o que vem por defeito. Então agora eu tenho que vir ao fecheiro index e dizer assim, este parágrafo aqui tem a classe igual, abre aspas, fecha aspas, texto. Eu não preciso pôr o ponto serve apenas para o fecheiro CSS, aqui sim eu preciso do ponto para dizer que é uma classe, aqui eu não preciso apenas de escrever classe igual a texto. Vou guardar e vou aqui fazer refresh para ver o que vai acontecer. Portanto, repara que agora eu tenho apenas um parágrafo com a formatação que eu especifiquei, podia ter sido outras formatações, mas tem aquela que eu quis. O mesmo eu posso fazer nos outros parágrafos. Portanto, eu posso chegar aqui a este parágrafo e dizer assim, tu aqui tens a classe igual, abre aspas, fecha aspas, texto. E posso fazer também o mesmo para este, obviamente. Portanto, eu vou fazer classe igual, abre aspas, fecha aspas, e também te chamas texto. Portanto, ou melhor, o que eu estou a dizer é, este parágrafo tem o estilo texto.
tem o estilo texto. Portanto, é o estilo que eu criei aqui, que está aqui aplicado. Vou guardar e vamos ao browser ver o que vai acontecer. Portanto, eu consegui ter estes parágrafos, estes 3 que eu queria como texto corrido, podia ter chamado texto corrido, e este aqui podia ter sido apenas destaque. Então, vamos criar um estilo para este destaque. O processo é o mesmo, vamos ao Notepad, vamos a estilos, e vamos então aqui, eu vou aqui reduzir esta linha para não causar aqui, para não criar outro estilo aqui dentro, e vou chamar aqui, por exemplo, ponto, destaque. Vou abrir e fechar os meus parênteses para que possa dizer até onde é que vai o meu destaque, o meu estilo de destaque. Vamos mesmo escrever. Eu ia copiar e colar, mas não. Cor. E agora vamos à nossa tabela e vamos escolher outra cor. Eu vou escolher aqui mesmo esta, não é importante. Não fica um destaque muito vivo. Vou escolher antes esta, um destaque mais forte. E então vou aqui ao meu Notepad e no meu CSS vou atribuir a cor que eu destinei. Vou para o ponto e vírgula. Repara que eu enganei-me aqui, ponto e vírgula. Portanto, agora sim eu tenho o meu código certo. E agora eu criei um estilo de destaque, mas ainda não apliquei no HTML. Vou gravar e vou ao fecheiro index e vou ao primeiro parágrafo, vou atribuir-lhe aquele estilo. Portanto, classe igual, abre aspas, fecha aspas, e agora destaque. Eu vou confirmar destaque e destaque, está certo. Portanto, à partida, se tudo correr bem, eu tenho outra vez esta questão aqui, vou ter que mudar, portanto, vou voltar, agora já vou conseguir gravar, portanto, esta questão já me aconteceu noutras aulas, eu já expliquei porque é que ele deu este erro, era por eu ter a visualização na pasta. Portanto, eu já gravei os 2 fecheiros, vou então ao meu browser e vou, claro que não é este aqui, página principal, e repara que já tenho então aqui o meu castanho escuro, não sei bem que cor é esta, mas não é importante. Portanto, já consegui aqui formatar os parágrafos de forma diferente e assim distinguir o que é o texto de destaque e o texto corrido. Mas ainda quero mostrar mais 2 operações diferentes que nós podemos fazer. Nós podemos atribuir uma identificação ao parágrafo. Ou seja, vou voltar aqui ao meu Notepad, talvez seja mais fácil explicar aqui. Eu aqui o que atribuí foi o estilo texto e o estilo texto. No entanto, nós podemos fazer de outra forma, que é um ID, ou seja, uma identificação. Então eu posso dizer assim, ID, e depois aqui posso pôr eu vou escrever outro nome que não texto para não fazer confusão depois na CSS, mas vou escrever aqui. Eu queria chamar aqui a atenção uma coisa muito importante que eu me lembrei agora de repente, não estava à espera de falar sobre isto, mas ainda bem que me lembrei. Tanto os nomes das classes como o nome dos IDs não convém começarem por números. Há muitos browsers que não associam. Eu pela primeira vez não havia nenhum browser que conseguisse interpretar isso. Portanto, se eu começasse aqui por um 2 ou por um 3 não iria funcionar. Imaginar que eu começava por 3 e depois uma palavra não iria funcionar. Portanto, vamos ter atenção a atribuir isto. Convém começar sempre por uma letra. Depois no fim podes pôr o que quiseres, mas aqui é importante começar sempre por uma letra. Eu vou então aqui atribuir parágrafo 2. Porque eu estava a pensar por 2 o segundo parágrafo, mas ainda bem que me lembrei disto. Portanto, aqui o ID, eu disse assim, este parágrafo tem identificação parágrafo 2. Então, eu vou aos meus estilos CSS e vou criar então aqui um novo seletor, um novo estilo para aquele parágrafo 2. Ora, neste momento nós não vamos colocar um ponto, porque se colocarmos um ponto é uma classe. E foi o que usámos há pouco tempo. Se não colocarmos nada, são as tags de HTML, também já vimos esta questão. Portanto, aqui o que vamos colocar é o sinal de cardinal e aqui parágrafo 2. Eu vou abrir e fechar os meus parênteses e antes de continuar eu vou confirmar se tem isto bem escrito. Parágrafo 2, porque eles têm que ser exatamente iguais. À partida está bem.
E então eu vou escrever aqui também o meu color, 2 pontos, e vou mais uma vez à tabela de cores e vou escolher agora aqui uma bastante diferente. Vou escrever aqui um destes verdes para que se note bem a diferença, porque já temos aqui algumas cores. E vou voltar, eu copiei, portanto copiei e vou ao meu notepad e vou colar esta cor e vou guardar. Vamos ao nosso browser e vamos verificar o que aconteceu. Portanto, alguma coisa não correu bem, vamos voltar. Eu vou fazer aqui uma coisa que é altamente aconselhável fazer, que é, em vez de eu estar a olhar para um e para o outro, eu copio o que escrevi ali e colo aqui. Assim, eu tenho a certeza que é exatamente igual. Eu vou deixar aqui um espaço, não é do espaço. Portanto, eu vou guardar e vou voltar ao browser e vou fazer refresh. Vou voltar ao meu bloco de notas e ver o que está a passar. Portanto, eu já confirmei que este nome é exatamente igual a este. Portanto, daqui não é. Só poderá ser aqui um erro de CSS. É este erro aqui. Portanto, eu não fechei a de cima. É por isso que eu gosto de deixar uma linha de intervalo para não cometer estes erros. Portanto, esta chaveta devia estar aqui para fechar este atributo. E este devia começar de novo. Eu devia ter reparado nisto antes de continuar, porque não houve aqui mudanças de cor, portanto aqui alguma coisa não estaria bem. Portanto é isso que eu vou fazer. Vou aqui cortar esta chaveta, ou melhor, vou mesmo apagá-la e vou aqui fechá-la aqui em cima. Portanto, Alt-GR, vou fechar e agora sim já tenho aqui isto certo. Eu devia também ter reparado, repara que eu tenho aqui os sinais de menos que me podem ajudar a fechar aqui os meus estilos. Repara que agora já tenho aqui, antes não tinha. Portanto, eu agora vou fechar aqui para não voltar a cometer este erro. É sempre importante nós termos as chavetas logo por baixo do último atributo. Vou guardar, vou então verificar se funciona. Portanto, eu já tenho aqui o meu verde. Não é um verde muito forte, mas nota-se a diferença. Portanto, aqui acabamos de ver outra forma de usar o estilo CSS, que em vez de ser com as classes ou para todas as tags que pertencem ao HTML, vimos agora a identificação, o ID. Então, nesta fase deve estar-te a perguntar, então, mas porquê é que existe aqui as classes e os IDs, porquê é que não existe só um deles? Bem, porque nós não devemos, eu penso no Google Chrome isto vai funcionar, nós vamos aqui fazer um pequeno teste, ele vai funcionar, mas em muitos browsers o teste que nós vamos fazer não vai funcionar. Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte, vou copiar aqui este ID e vou colá-lo noutro parágrafo. Portanto, eu estou a dar identificação a outro parágrafo. Os IDs supostamente deviam ser únicos para cada elemento. Portanto, se eu tenho aqui este parágrafo 2 e aqui tinha por 3 ou outro qualquer. Vou guardar já este fecheiro e vamos ao browser ver qual é o resultado. Ele atribuiu também a cor verde a este, mas eu friso que isto poderá não funcionar em muitos browsers, é desaconselhável fazer isto. O que se deve fazer é atribuir IDs diferentes a elementos diferentes. Portanto, os IDs deverão ser únicos, é a identificação daquele elemento, portanto não há outro, não deverá haver outro. Enquanto nas classes nós estamos a atribuir aquele estilo a vários elementos, isso é perfeitamente possível. Portanto, aqui, se quisesse um ID diferente aqui, podias pôr aqui ID 3, e vamos ver aqui uma novidade nas CSS que vai facilitar bastante. Eu vou voltar a referir isto mais à frente, eu não estava à espera de referir já isto, mas de qualquer maneira fica já aqui uma achega ao que se pode fazer também com CSS. Eu nomeei aqui parágrafo 2 e parágrafo 3, vou gravar e agora eu não tenho nenhum estilo para o parágrafo 3. Então eu vou a estilos e vou aqui, a seguir a parágrafo 2, vou fazer vírgula e vou aqui escrever cardinal parágrafo 3. Portanto, repare, eu coloquei a vírgula e voltei e escrevi outra coisa à frente, outro ID. Portanto, eu agora estou a dizer que tanto o elemento que tem este ID como o elemento que tem este ID tem aquela cor. Vamos ver se funciona. Portanto, aqui não vamos notar a diferença, mas a verdade é que funcionou, porque nós mudámos o ID deste parágrafo para parágrafo 3 e ele continua verde, portanto é porque funcionou. Portanto, temos já aqui
uma nova funcionalidade nas CSS, que é prometer pôr uma vírgula para que eu possa ter apenas declarado uma vez esta cor. E é assim que nós poupamos linhas de código, porque senão teríamos que voltar a pôr aqui um seletor diferente com exatamente o mesmo código. O que me dava era aqui apenas estes 3. Para terminar, nós vamos só ver aqui mais uma questão. Nós já vimos todas as formas de aplicar CSS à exceção de uma. Às vezes acontece, não é muito usual, mas acontece, que é simplesmente deixarmos o cardinal e abrirmos o seletor logo a seguir. Portanto, aqui abríamos o nosso seletor e aplicarmos aqui um determinado parâmetro. Eu vou aqui, o que eu vou fazer vai estragar tudo, mas depois vou apagar. Portanto, eu já me estou a enganar outra vez, mais uma vez. Portanto, aqui eu tenho que fechar este aqui. Ok? E eu tenho agora aqui uma chaveta a mais, que era a de cima. Portanto, tens que ter atenção para não cometer o mesmo erro que eu fiz, que é fechar sempre o seletor. E aqui eu vou pôr, vou colar aqui esta cor e vou só mudar aqui para outra cor qualquer. Portanto, eu agora vou escolher aqui um amarelo. Escolher aqui um amarelo puro e vou aqui pôr assim, vou guardar e vamos ver o que vai acontecer na nossa página. Portanto, repara que ficou este amarelo. Vamos voltar ao nosso fecheiro index e eu vou apagar, não faças isto porque vai estragar. Vou apagar aqui este e vou deixá-lo sem identificação nenhuma. Vou guardá-lo e vou atualizar. Repara que ficou amarelo. O mesmo aconteceria nos outros todos, porque o símbolo de cardinal, ou melhor, o asterisco, significa que aplica-se esta cor a todos os elementos que, como tu viste, não tinham identificação. Portanto, eu tinha lá tinha aqui no HTML, isto não tinha identificação, este texto aqui não tinha identificação, depois tirei a identificação deste e eles ficaram todos a amarelo. Se eu tirasse deste também eu ficaria todos a amarelo. Portanto, o que eu estou a dizer com o cardinal é que tudo o que não tem identificação, tudo o que não tem nenhuma propriedade associada, nenhum estilo associado, fica com esta propriedade que eu colocar aqui. Podia colocar mais, como já referi. Portanto, o cardinal quer dizer whole. Em praticamente todas as linguagens que eu conheço, o asterisco significa sempre para todos. Portanto, é isso que fez, aplicou a todos os que não tinham identificação, e com isto terminamos esta aula que explicamos, que vimos como atribuir as CSS a vários elementos de forma distinta. Na próxima aula começaremos então a ver novos atributos, especialmente para texto.